Agora, na Timbira FM, você ouve Maranhão de Oportunidades. Personagens da história recente do nosso estado. Produção e apresentação, Taylor Froz. Olá, essa é a estreia aqui na nova Rádio Timbira FM 95.5 do podcast Maranhão de Oportunidades. Eu sou Taylor Froz e quinzenalmente estarei aqui com você, conversando com gente que impacta o cenário econômico, que faz o Maranhão crescer e produzir. Escuta aí, quer conhecer um pouco mais sobre negócios no Maranhão? Teu lugar é aqui. Fica conosco, aproveita e segue nosso perfil no Instagram, busca aí @mardeoportunidades. Segue lá, curte e compartilha. Aqui no podcast Maranhão de Oportunidades, o ouvinte sempre vai acompanhar os assuntos mais atuais sobre o desenvolvimento empresarial no nosso estado. Nessa nossa primeira edição, vamos começar com o pé direito e conversar com Daniel Florenzano, diretor de Relações Institucionais, Comunicação e Sustentabilidade da Alumar. Daniel, seja bem-vindo. Obrigado a você e a Alumar pela sua presença no estúdio da nova Rádio Timbira FM. Taylor, muito obrigado pelo convite. A Alumar tem o maior prazer de vir aqui falar um pouquinho sobre o trabalho que vem desenvolvendo, principalmente porque a Alumar é de São Luís, é do Maranhão, e a gente tem o maior orgulho de falar um pouquinho sobre todo esse trabalho que a Alumar vem desempenhando aí ao longo de anos aqui na capital. Então, vamos relembrar um pouco da trajetória dessa importante empresa e ouvir sobre novas rodadas de investimentos que vem realizando no Maranhão, com parceria do governo do estado. Aos nossos queridos ouvintes, muito obrigado pela audiência. E antes de começar nossa entrevista, vamos ouvir uma música. Passou, sou. Não tem nada não. Pra frente é que se anda. Não pare de sorrir. Sorri para o escuro, que ele vai clarear. Se as portas estão fechadas, já daí, elas vão se abrir. Verás a riqueza que o sorriso traz. Verás a riqueza. Verás a riqueza que o sorriso traz. Verás a riqueza. Anda, não pare de sorrir. Sorri para o escuro, que ele vai clarear. Se as portas estão fechadas, já daí, elas vão se abrir. Verás a riqueza que o sorriso traz. Verás a riqueza. Verás a riqueza que o sorriso traz. Verás a riqueza. Verás a riqueza que o sorriso traz. Verás a riqueza. Verás a riqueza que o sorriso traz. Verás a riqueza.
Maranhão de Oportunidades. Você está na nova Rádio Timbira FM 95.5. A mais antiga, agora é a mais nova de todas. Momento histórico para essa rádio que é a mais antiga do nosso estado. E é uma honra fazer parte desse momento da Radiodifusão Maranhense. Timbira FM, que integra a Secretaria Estadual de Comunicação, comandada pelo jornalista Sérgio Macedo. A direção-geral da rádio é da jornalista Maria Espíndola. O radialista Robson Júnior está na direção de programação e o jornalista Zema Ribeiro na direção de jornalismo. O nosso coordenador técnico é o Antônio Carlos Macarrão. Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos com a nossa entrevista com o diretor de Relações Institucionais da Alumar, Daniel Florenzano. Você está ouvindo Maranhão de Oportunidades. Forçar uma mulher a beijar é crime. Tocar o corpo de alguém sem consentimento é crime. Divulgar fotos íntimas por qualquer meio. Crime. Agredir, humilhar, reter objetos, bens ou documentos. Tudo isso é crime previsto em lei. Denuncie. Disque 180. Violência contra a mulher é da conta de todos. O transtorno do espectro autista é uma condição que acomete milhões no mundo todo. Porém, muitos têm dificuldade em entender o que é e como ele afeta as pessoas. O espectro autista compromete a comunicação e o comportamento. Inclui diferentes formas de manifestação que podem ser mais ou menos graves. Cada pessoa com autismo tem suas próprias características e habilidades, e é preciso respeitar essas diferenças. Você está ouvindo Maranhão de Oportunidades. Estamos de volta e chegou a hora da nossa entrevista de estreia. Quem está aqui com a gente hoje é o Daniel Florenzano. Eu já falei, é diretor de Relações Institucionais, Comunicação e Sustentabilidade da Alumar. Daniel, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença no podcast Maranhão de Oportunidades. Obrigado, Taylor. Aqui cumprimentar também os nossos ouvintes, nossa população que está aqui ouvindo. E obrigado mais uma vez pela oportunidade. Daniel, o senhor é um profissional de grande experiência no setor de mineração. O que pode nos dizer sobre seu momento profissional na Alumar? Bom, Taylor, é uma grande responsabilidade estar numa empresa que é uma empresa importante para São Luís, para o Maranhão, que traz um impacto econômico importante, social, ambiental também. Então, isso é uma responsabilidade importante e a gente tem que fazer isso com muita responsabilidade, né? Na Alumar eu estou há aproximadamente 10 meses na empresa, né? Compondo o quadro, né? Então, para a gente é sempre uma satisfação e me sinto honrado, né, da oportunidade de contribuir com a nossa sociedade participando desse empreendimento. E para quem ainda não conhece muito sobre a Alumar, vamos fazer uma breve apresentação? Bom, gente, a Alumar está presente no Maranhão desde 1980. É um complexo industrial composto por refinaria de alumina, redução do alumínio, um porto e um parque ambiental que é muito importante para a gente integrar a indústria e a proteção e a conservação dos recursos naturais. O consórcio ele é constituído por empresas com tradição aí na produção da alumina e do alumínio. E na área de produção da alumina, refinaria, o consórcio ele é composto pela Alcoa, com 54%, a South 32, 36% e a Rio Tinto, 10%. Então, no setor de produção de alumínio, né, a gente conta aí com a participação da Alcoa em 60% e South 32 em 40%. Então, a gente tem uma diferença, são praticamente duas plantas dentro da mesma fábrica, né, com esses nossos parceiros empreendedores aqui do Maranhão. Então, na refinaria, a gente faz o que, basicamente? Né? A transformação da bauxita em alumina, né, que é a matéria-prima pronta para ser comercializada, enviada para a fabricação do alumínio na nossa fábrica de alumínio. Né? E, atualmente, a gente tem uma capacidade de produção da alumina de 3.850 toneladas por ano, que é uma produção importante. Né? E em 2022 a redução da Alumar, né, essa produção do alumínio, ela foi reativada, né, o que foi muito importante aqui para a nossa cidade, e ela tem agora uma capacidade máxima de produção de 447 mil toneladas métricas. Então, agora em 2024, a Alumar completa 40 ou um pouco mais de 40 anos já operando no Maranhão, né, Daniel? Como é que você descreve essa trajetória? Bom, a Alumar ela tem um investimento total, desde quando implantou aqui, de mais ou menos aí 5,4 bilhões de dólares, né? Que foi um investimento importante aqui para o estado do Maranhão, desde o seu início.
né? E depois disso ela vem, logicamente, trabalhando, investindo, comprando localmente. Então, nos últimos 10 anos, por exemplo, investiu mais de 35 milhões aí em projetos de investimento social, que também é um impacto muito importante, né? Cultural, segurança, educação, entre outros investimentos que a gente vem fazendo, e fundamentalmente cursos profissionalizantes, o que é muito importante para a gente preparar essa mão de obra para estar pronta aí para o mercado de trabalho, principalmente para as indústrias todas, né? E a Alumar também, logicamente, objetiva contratar esses profissionais. E, sem dúvida, a Alumar ela marcou a história, né, no desenvolvimento econômico aqui do Estado, contribuindo com a criação de postos de trabalho, né, induzindo aí os conceitos de responsabilidade social, sustentabilidade, e além de fomentar o crescimento de empresas locais, né, a partir aí das suas demandas operacionais, né. A nossa configuração, por exemplo, de compras e suprimentos realizados, a gente procura dar aí preferencialmente oportunidades para as empresas maranhenses, o que é muito importante aqui para o desenvolvimento da região, gerando mais circulação de dinheiro e incremento no emprego e renda do maranhense, né? Então, só para os ouvintes terem ideia, em 2023 a gente realizou aí mais de 800 milhões em compras locais, né? De serviços e materiais operacionais. Então, quase 1 bilhão aí, se a gente objetiva cada vez mais aumentando, né, a nossa capacidade do fornecedor local atender a região. Então, é um impacto, sem dúvida, muito importante para a economia do nosso estado, né, gerando, logicamente, mais emprego, né? E com relação também, por exemplo, a contribuições de impostos, né, foram somados aí aproximadamente mais de 600 milhões de reais também em 2022. Né? Então, recentemente também fizemos um outro movimento importante, né? Além de toda a operação já existente, a gente está também com um marco muito importante. Esse marco ele foi de quase aí 3 bilhões de investimentos, né, nos últimos de 2021, 2022, 2023, 2024, acho que a gente soma tudo isso, de 22 a 24, basicamente, a gente tem um volume de recursos bastante importante, que além de trazer o investimento, ele traz aí uma geração de novos postos de trabalho, na ordem de 5.540 empregos também. Logicamente que isso traz um benefício importante aqui para a região e a gente aposta no Maranhão, é por isso que a gente está investindo para ficar muito mais tempo aqui junto do povo maranhense. Obrigado, Daniel, são informações muito importantes. E você falou, e a gente estava lembrando aqui, que recentemente, no ano de 2022, houve essa retomada da produção de alumínio e com a criação de 2.500 novos postos de trabalho e com investimento direto de quase R$1 bilhão, né? Sem dúvida, uma renovação da parceria com o governo do estado e da confiança no potencial econômico do Maranhão. Mas, ainda assim, como a Alumar, se é que você pode nos dizer, como a Alumar projeta sua presença e seu papel no Maranhão para o futuro? Isso, eu acabei antecipando um pouquinho de falar exatamente essa nossa vontade de permanecer no Maranhão, né? Da gente exatamente investir. A gente está com uma intenção importante de ampliar nossas operações, de reforçar o trabalho que vem feito, modernizar a nossa produção, né, gerando novamente, né, a questão dos empregos, os impostos. Então, essa dinamização da economia, ela sobretudo depende da capacidade, né, do ambiente de negócio. Isso é muito importante falar, né? E a gente vê que o estado do Maranhão, né, o município de São Luís tem dado condições e sinalizações importantes para que a gente continue investindo aqui na nossa cidade, no nosso estado. Excelente. E geração de emprego e renda é prioridade no atual governo. Em novembro passado, o governador Carlos Brandão e o vice-presidente Alckmin anunciaram esse novo plano de investimentos da Alumar, né? Atualmente, que outros investimentos foram ou estão sendo feitos no Maranhão? Qual impacto podemos mensurar na criação de empregos diretos e indiretos? Bom, basicamente, quando a gente retoma a produção do alumínio, né, lá em 2022, mais ou menos, a gente inicialmente já coloca aí 1 bilhão de investimentos, né, gerando naquele momento ali 2.500 postos de trabalho, né, empregos diretos e indiretos aí. Desde abril de 2022 isso vem acontecendo. E adicionalmente, né, a gente também já destinou aí 2 bilhões a mais, né, para processo de melhoria contínua na planta e nas áreas de resíduo também, de bauxita, incluindo também toda essa questão de fechamento de superfície, que é importante, e gerando aí também mais de 3 mil novos postos de trabalho. Então, ao todo, nesses 3 anos, né, a gente está falando aí de 5.540 empregos diretos e indiretos aí na nossa Alumar.
São números expressivos, né, Daniel? Daniel, a expectativa do maranhense e os esforços do governo estadual são para que a mão de obra absorvida seja em sua maioria maranhense. A Alumar investe na qualificação da força de trabalho local. Otelo, sim, atualmente cerca de 10 mil pessoas trabalham direta e indiretamente na Alumar, sendo 92% dessas pessoas maranhenses, o que é um orgulho enorme para a gente, destacando que a Alumar é uma empresa há quase 44 anos genuinamente maranhense, né? Então, é importante ressaltar que a Alumar tem como premissa básica a valorização das pessoas como nosso maior patrimônio e a razão do nosso sucesso. Então, por exemplo, a Alumar e a Alcoa Foundation, o Instituto Alcoa, já investiram aí juntos mais de 6,7 milhões em 2023 em projetos, cursos de qualificação, ações aí na área de educação, geração de trabalho e renda, desenvolvimento econômico, social e fortalecimento das organizações comunitárias, né? Então, são inúmeros projetos apoiados, destacando aí também um projeto que para a gente é muito importante, de empoderamento de mulheres em condições de vulnerabilidade, né? O projeto, por exemplo, Ela na Obra, eu queria dar um destaque para ele, porque é um projeto que a gente tem um símbolo muito importante, né? Que traz essa questão do apoio e projetos locais, que é um acesso gratuito, um programa de formação de mulheres na construção civil, na área tecnológica, gestão de carreira, e visa aí essa inserção no mercado de trabalho, né, para geração de renda e essa autonomia financeira. Então, essas mulheres, por exemplo, qualificadas, já são cerca aí de 420, elas foram inseridas nesse banco de dados, né, da Alumar e também de outras empresas parceiras para futuras oportunidades. E a gente já vem conseguindo absorver, inclusive, parte dessas mulheres nas nossas operações ali, né? Então, a mesma atenção para ampliar as perspectivas aí de mercado e fomentar essa renda conduziu às orientações do programa de cursos de qualificação profissional da Alumar, que permitiu aí em 2023, por exemplo, a formação técnica de 207 pessoas em 10 comunidades rurais com 8 cursos de costura sustentável, eletricista predial, soldador. Então, diversos cursos aí disponibilizados, né? Então, temos, logicamente, parceiros. A gente tem o Senai como um grande parceiro, sempre disposto a nos ajudar e sempre aí trazendo, né, todo esse desafio de, em vez de as comunidades irem até o centro de formações, os centros de formações irem até as comunidades. Então, esse é um outro esforço que a gente vem fazendo também. E outra iniciativa que eu queria destacar aqui, Telo, que é muito importante, é a diversidade, né? A nossa empresa Alumar é uma empresa que preza pela diversidade e inclusão das pessoas. Então, recentemente, por exemplo, a gente trouxe, né, um investimento importante para um curso de pilotagem de drone para pessoas trans, né, oferecendo alternativas de profissionalização para esse público, né? Então, que é muito importante. E não só a Alumar, a gente vem trabalhando a rede para que a rede de empresas também dê oportunidades para públicos que têm alguns desafios aí na carreira. E esse é um exemplo de que tudo pode ser feito, diversidade, inclusão é um dever de todos e a gente também vai fazer a nossa parte. Muito legal, parabéns, Alumar, pela iniciativa na área da diversidade. Fica aí o convite para quem está procurando qualificação profissional, fiquem ligados, visitem o site da Alumar, o Senai. Vocês vão encontrar em alguma hora um curso interessante para fazer. Seguindo com a nossa entrevista, falando em meio ambiente, a Alumar pode ser considerada uma operação industrial sustentável? Sim, Telo. A Alumar, desde sua fundação, vem trabalhando a questão do meio ambiente muito fortemente, né? A gente tem um parque, como eu mencionei, muito grande, um parque dentro de uma área industrial, um dos maiores do Brasil, com 2.041 hectares, o que para a gente é uma reserva e muito importante, né? Dessa nossa riqueza natural. Então, a Alumar, em toda a sua operação, vem trabalhando a questão ambiental de forma relevante, com metas, né, muito objetivas dentro da questão de desenvolvimento da ONU, né, as metas de desenvolvimento sustentável, né, então carbono neutro, no net loss, então todo esse reuso de água, uso eficiente da energia. Então, por exemplo, na questão energética, todas as nossas fontes são renováveis, são fontes limpas. Então, para a gente, mostra que a Alumar tem investido em tecnologia sustentável para que a gente cuide melhor aí do nosso meio ambiente. Muito bem. Daniel Florenzano, espaço livre para suas considerações finais. Telo, acho que agradecer aqui a oportunidade da Rádio Timbira, você, né, da gente falar um pouquinho aqui sobre o trabalho da Alumar, falar sobre negócios, falar sobre o Maranhão. A Alumar, sobretudo, está aqui
principalmente para desenvolver, né, o negócio, desenvolver a região, e a gente se preocupa em deixar isso de uma maneira muito responsável, trabalhando a nossa sociedade, trabalhando questões ambientais, sociais, relevantes, para que a gente tenha, de fato, uma economia sustentável, uma contribuição relevante aqui para o Maranhão e buscando cada vez mais um espaço, né, em que as pessoas tenham a capacidade de melhorar suas vidas, né? Então a gente vai sempre por aí. Daniel, novamente obrigado pela entrevista, que trouxe muitas informações sobre uma das mais importantes empresas em operação no Maranhão. Como é importante e um prazer divulgar ao grande público o Maranhão, que abriga grandes investimentos e que explora suas potencialidades para que os maranhenses cresçam cada vez mais, com mais oportunidades de emprego e renda. A você, ouvinte da nova Rádio Timbira FM, pela sua audiência, o podcast Maranhão de Oportunidades deixa um muitíssimo obrigado. Se você tem alguma pergunta, sugestão ou comentário e quer mandar um e-mail para a gente, o endereço é jornalismotimbira@gmail.com. E se você gostou do nosso podcast, segue nosso perfil nas redes sociais, @Mar de Oportunidades. Curte lá, comenta, compartilha com quem você sabe que vai adorar acompanhar a gente. Eu sou Taylor Frois e vou trazer para você no próximo podcast, nesse mesmo dia e horário, mais uma entrevista especial. Vai crescendo, Maranhão. Tchau. Você ouviu Maranhão de Oportunidades.